Bom dia, quarto ano, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Bom dia, maravilhosa terça-feira. Nós temos hoje matemática, geografia e inglês, não é isso? Se eu não estou enganada, é isso, né? Se eu estou ficando louca, é isso aí. Muito bom dia, meu amor. Bom dia, vamos despertar, vamos escolher um lugarzinho legal para a gente estudar, né? Assistir a videoaula e vamos começar. Pegue o seu livro de geografia, videoaula de geografia agora, e coloque lá na página 104. Enquanto você coloca aí, eu vou me preparando aqui. Aula de geografia, paisagem. O assunto de hoje, paisagem. Vamos lá. O que é paisagem, né? No cotidiano da vida, a maioria das pessoas, quando perguntada sobre o que é uma paisagem, responde: tudo aquilo que é belo, como, por exemplo, as flores, os jardins, os parques. Outras pessoas vão dizer: tudo aquilo que eu vejo é uma paisagem. Essas pessoas estão certas ou erradas? Eu diria que nenhuma das duas coisas. E vejamos o porquê. Olha aí, ó, que imagem linda que a tia escolheu para usar nessa aula, ó. Lindo, né? Paisagem. O que é paisagem? É um espaço e tudo o que é possível ver nele. Então, paisagem é isso, é um espaço e tudo o que é possível ver nele. O que você está vendo nessa imagem, nessa paisagem? Paisagem é isso, ó, tudo que o seu olho consegue enxergar nessas duas, né, nessas duas fotos aqui. Tudo que o seu olho conseguir enxergar é paisagem. Ou seja, tudo aquilo que os sentidos humanos, que é o tato, a audição, o olfato, a visão, podem captar. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Por exemplo, se você fechar os olhos, nesse momento, fecha os olhos, fecha o olhinho. Nesse momento, poderá ainda sentir que à sua frente tem um computador, ou um tablet, ou um celular. Fecha o olho, faz essa experiência. Do lado tem algumas paredes, e se prestar mais atenção ainda, poderá ouvir que lá fora passam carros. Você não vê, mas sente a paisagem. Então, fecha o olho agora, sente. Sente a paisagem, escuta. E aí? Isso tudo aí que você sentiu é paisagem. Por ser a paisagem, tudo aquilo que está ao alcance da nossa percepção, ela sempre vai ser uma herança. Ou seja, ela também vai fazer parte da nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Pergunte aos seus pais, ou de repente aos seus avós, como era a paisagem da sua cidade quando eles eram crianças. E qual é a paisagem de hoje? Se existe alguma diferença. Pergunta, papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. Pergunte. Assim, a paisagem pode ser dividida em duas. Paisagem natural, que é o quê? Aquela que o homem ainda não modificou, né? Aquela que é composta por objetos naturais, como os rios, as árvores, as montanhas, sem a mão do homem, sem o homem ter ali colocado a sua mão, né? Colocado a sua mão, não digo que o homem nunca tenha chegado lá, mas que ele não colocou a mão para modificar, para tentar fazer o que o homem sempre faz, modificar tudo, né? Então, essa é uma paisagem natural, ó. Ela está intocada, né? Ela não foi ainda, ninguém quis construir uma ponte, uma estrada, uma casa ali no meio, ó. Essa paisagem, ela é natural, ela não tem o toque da mão do homem.
Paisagens antrópicas é aquela que o homem já modificou, composta por objetos sociais como construções, cidades e etc. Paisagens antrópicas é a paisagem que a gente vê com mais frequência, né, no nosso dia a dia. Olha aí, ó, o exemplo de cidade, né, de paisagens antrópicas. A harmonia entre paisagem natural e antrópica. Existe aí a harmonia entre a paisagem natural e antrópica. Como de harmonia? Vocês verem que aqui ela está natural e aqui a antrópica, né? Então, é uma harmonia, significa que uma não está afetando a outra. O que é paisagem natural? Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Os lugares mais remotos, com condições adversas à vida humana, são paisagens naturais. Florestas densas e áreas de preservação também correspondem a paisagem desse tipo. Normalmente, seus elementos são as árvores, os rios, as cachoeiras, as montanhas, as serras e as geleiras. Elas se modificam com o tempo, porém, essa modificação é feita por elementos da própria natureza, que são o quê, gente? Os ventos, as chuvas, a ação dos raios solares. Então, vocês verem que às vezes o ambiente ele se modifica por ação totalmente do tempo. Um vento, uma chuva, né? É importante dizer que podemos encontrar paisagens naturais em meio a paisagens culturais ou antrópicas, né? Como também chamada de antrópicas. As áreas de preservação ambiental, os parques, como aquele famoso Central Park em Nova York, nos Estados Unidos, são exemplos disso. É uma área no meio da paisagem cultural antrópica, né? É chamada, e ela está no meio, sendo preservada ali naquele meinho ali, a harmonia entre a paisagem natural e a antrópica, né? Olha aí, mais uma imagem linda, essa de paisagem natural. Existem exemplos de paisagens naturais que, apesar de não sofrerem alterações antrópicas do homem, são bastante visitadas por turistas de todo o mundo. Então, quando eu falo que o homem não colocou a mão, gente, não quer dizer que o homem não foi lá, não visitou, não andou naqueles lugares. Tem lugares que, sim, são muito bem visitados por turistas de todo o mundo, mas eles não colocam a mão para modificar esse lugar, né? Aí tem uma imagem aí ao lado, ó, que é uma paisagem natural, que não foi modificada, apesar de ter muito turista aí, ó. O Grand Canyon localiza-se nos Estados Unidos, no estado do Arizona. Essa paisagem é um vale deslumbrante, de aproximadamente 445 quilômetros de extensão. Trata-se de uma fissura natural esculpida por processos erosivos, relacionados especialmente à ação das águas do Rio Colorado. A neve, a chuva e os ventos também modificaram a paisagem ao longo dos anos. Os montes íngremes, com coloração avermelhada, atraem milhares de turistas, configurando-se como uma das mais belas paisagens naturais do mundo. E o que é paisagem cultural? Paisagem antrópica. É o mesmo que paisagem antrópica, é o ambiente que apresenta elementos naturais e culturais, ou seja, é um ambiente que já sofreu a intervenção humana. Sabemos que o ser humano, desde os primórdios, olha, isso nós já estudamos, ó, muito tempo atrás, desde os primórdios de sua existência,
estabelece relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para a sua sobrevivência, né? E o ser humano, ele adapta segundo as suas necessidades. Por exemplo, ele vê a necessidade de abrir uma estrada, ele vai abrir ali no meio da natureza. Tem árvore no meio, ele vai derrubar. Enfim, né? O ser humano é desse jeito. A inserção dos elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico, expressando então a cultura de determinadas sociedades. As paisagens culturais apresentam maior dinamicidade, pois estão em constante alteração. Então, a paisagem cultural ou antrópica, ela está sempre se modificando, até porque o ser humano tem essa, né, tem isso de estar sempre mudando. Olha aí, ó. Olha as grandes mudanças que acontecem, né? A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. Os principais símbolos de uma paisagem antrópica são as construções civis, como as casas, os edifícios, as pontes e estradas. Esses símbolos marcam a presença social e identificam a paisagem. Diferente das paisagens naturais, que sofrem modificações ao longo do tempo, e de forma mais lenta, as paisagens antrópicas modificam-se com bastante rapidez e muitas vezes drasticamente, alterando-se completamente. Exemplos de paisagem cultural? Vamos lá ver uns exemplos de paisagem cultural? Paisagens culturais estão sob a nossa visão o tempo todo, fazem parte do nosso dia a dia. Olha aí, ó. A Grande Muralha, essa é a Grande Muralha, ó. É uma construção de aproximadamente 21 quilômetros de extensão e cerca de 7 metros de altura, localizada na China. Olha aí, ó, mais uma vez. A construção foi motivada pela contenção de invasões de alguns grupos nômades. Deu-se entre 220 a.C. e 206 a.C. E seu responsável foi o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. A construção é tão grande que pode ser vista lá da Lua. Se tiver alguém lá na Lua, olhar para a Terra, vai ver a Grande Muralha. A Grande Muralha da China representa uma intervenção humana em meio a uma paisagem natural. Ela está no meio de uma paisagem natural. Agora vamos falar da paisagem natural brasileira. O Brasil é um país de extensão continental e possui grande diversidade cultural, biológica e até paisagística. Podemos encontrar diversos exemplos de paisagens naturais aqui no Brasil. As densas florestas tropicais, as diversas unidades de conservação, os parques nacionais. Um belo exemplo de paisagem natural é o município de Bonito, localizado lá no Mato Grosso do Sul. Bonito é um dos mais belos destinos brasileiros que atrai turistas que buscam conectar-se com os elementos naturais presentes em suas paisagens. Os rios de águas cristalinas, as grutas, as cachoeiras e as cavernas são símbolos dessa paisagem natural. Paisagem cultural brasileira. O Brasil, no período da sua colonização, apresentava território nunca antes explorado pelo ser humano. Nós estudamos muito isso, né, em história. Apesar da presença dos nativos, que eram os índios, né, em território nacional, muitas regiões apresentavam-se intocadas. Claro, né, os índios não faziam essas mudanças, né? Com a ocupação dos europeus e sua expansão pelo território, a paisagem brasileira modificou-se. Ao longo da história, o espaço geográfico alterou-se por completo, mediante a urbanização e a apropriação do ser humano segundo suas necessidades. O crescimento populacional também influenciou a mudança da paisagem, né? Casas, edifícios e outras construções civis tomaram o lugar das paisagens naturais. E hoje corresponde a paisagens culturais do nosso país. Um grande exemplo de aglomeração urbana e de símbolos culturais é a cidade de São Paulo. Antropos vem do grego e quer dizer homem. A ação antrópica é a ação feita pelo ser humano. Então, quando eu falo de paisagem antrópica, o antropos vem de homem, né? Homem ou mulher.
Sempre que utilizamos algo do meio ambiente ou alteramos de alguma maneira, a diferença vai estar no resultado dessa ação. É isso, meus amores. Nossa videoaula de hoje, ela foi referente à página 104 até a 107, né? A tia deu uma incrementada a mais aí, né, com essa explicação, até porque era curtinho, né? Lá, e de uma forma resumida, a tia queria colocar mais detalhado para vocês, né? E nós temos atividades, apenas 2 páginas de atividade, página 108 e 109, falando aí sobre esse assunto, paisagem. São atividades, não são atividades complicadas, são atividades fáceis de fazer, e eu espero que vocês tenham entendido o que a tia quis passar sobre paisagem natural e paisagem cultural ou antrópicas, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, isso. E essas curiosidades que a tia colocou, como a muralha da China, né, a grande muralha, que ela pode ser vista lá da Lua. Isso para mim é algo incrível. Alguém que está lá na Lua, se olhar para o nosso planeta Terra, vai encontrar, vai ver a muralha da China, de tão grande que ela é, né? E olha que lá de cima é difícil ver alguma coisa aqui embaixo, viu? Muito difícil. É algumas curiosidades que a tia procurou para vocês, tá certo? Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia para todos. Assistam logo, né? Agora cedo, as videoaulas, às 3. Vamos fazer as atividades para na hora do atendimento a gente estar, ó, livre, certo? Não está lá tentando fazer lá de qualquer forma, correndo contra o tempo, né? Então, vamos realizar nossa atividade cedo, ok? Posso combinar isso com você? Posso? Bom, meus amores, ó, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!